Bem-vindos a mais um webinar da Polícia Rodoviária Federal, aqui da nossa área de administração e logística, né? Essa semana nós estamos iniciando aí um projeto e um desejo maior, apesar de nós já termos tido, somente nas discussões do eixo ali, colegas de várias regionais tratando um pouco do assunto. Agora a gente está convidando colegas das regionais a participarem aqui com a gente, né? E tratarem de temas mais específicos aí que cada um tem a expertise para falar. Já vou começar pedindo desculpa, porque a gente teve aí esses probleminhas técnicos no início, né? A questão do uso do Meet, com esse stream no YouTube. É tecnologia demais, mas graças a Deus a gente tem aqui a colega Natália, que está sempre nos ajudando e nos salvando, tá certo? Como vocês já viram aí na chamada do vídeo, o tema hoje é a nova dispensa de licitação eletrônica baseada na IN 67 de 2001 desse ano, então é um tema fresquinho, um tema muito novo, né? E para conversar um pouco com vocês sobre esse tema, nós convidamos, e que bom, Maria Luísa, eu já começo agradecendo que ela aceitou o convite, que Maria Luísa, pessoal, para quem não sabe, ela tem mais de 10 anos de experiência na área administrativa e financeira. Ela iniciou a carreira dela na vida pública lá pela Infraero, né, Maria Luísa? Se eu errar alguma coisa, você me avise. Sorte da PRF, e principalmente no estado de Pernambuco, em janeiro de 2020, ela foi realocada, veio para a PRF. A Superintendência de Pernambuco ganhou muito, e nós já sentimos esse efeito positivo na área administrativa da polícia como um todo. Ela é participativa, ela é proativa, ela não se esconde, e isso é muito bom. Então, temos hoje a colega Maria Luísa discutindo um tema nesse novo, um tema importante, um tema sensível. Antes de qualquer coisa, antes de passar a palavra para a Maria Luísa, vamos lembrar aqui só nossos combinados, façam as perguntas pelo chat, que ao final eu leio aqui e a gente discute isso com Maria Luísa. Tá joia? Eu vou lançar um desafio aqui. Então, assim, Maria Luísa é lá da Regional de Pernambuco. Eu quero ver quantos seguidores a gente vai ganhar no nosso canal de administração e logística agora, se os colegas de Pernambuco que ainda não são inscritos nos canais vão se inscrever. E aí eu quero ver. Se Pernambuco for bom mesmo, como eu imagino que é, né, Maria Luísa? A gente vai ganhar aí uns 30 seguidores no mínimo. Vamos fazer campanha aqui. Então, ao final aqui, eu digo mais ou menos quantos seguidores a gente ganhou. Então, o pessoal de Pernambuco que está acompanhando aí o chat, está acompanhando essa transmissão, já mobiliza os outros aí, vamos fazer esse número crescer. Tá joia? Como a gente já começou aí com 4 minutinhos de atraso, sem muita demora, vou passar a palavra para a colega Maria Luísa. Maria Luísa, está com você. Muito obrigado aí pela participação. Bom dia, pessoal. Obrigada, Cunha, pelas palavras. Para mim é uma honra estar aqui, estar participando do canal, né, de administração da PRF. E realmente eu vim para contribuir um pouco. Na verdade, assim, o tema realmente, como Cunha falou, é um tema muito recente. A gente tem menos de 2 meses aí da instrução normativa posta a público para todos. Mas, é um tema que a gente vai se deparar muito aqui para frente. Então, acho que o momento aqui agora é construir realmente conhecimento juntos. Então, assim, não sei se faz parte da dinâmica aí, não entendo muito, se eu estiver errado, você me fala, mas se o pessoal precisar interromper, fazer alguma observação, por mim aqui, tranquilo, seria ótimo, porque realmente é uma demanda muito nova, eu não tenho como ser não tenho como ter expertise total. A gente tem menos de 2 meses, como eu falei aí, de instrução normativa lançada, mas a ideia realmente é construir um conhecimento junto. Eu vou compartilhar. Perfeito, Maria Luísa. Aqui quem manda é o orador. Então, qualquer interação aqui no chat, eu estou acompanhando e aí eu coloco para você. Tá ok aí? Isso, já está aparecendo, já está em condições. Pronto. Bom, pessoal, quando o Cunha me convidou para falar sobre algum tema, ele já jogou a bomba no meu colo de que eu escolhesse o tema que iria ser apresentado. Eu fiquei meio perdida no começo, sem saber, acho realmente licitação, quem trabalha com licitação sabe que é muito amplo, não, é muito vasto, e eu fiquei meio sem saber para onde ir.
Pensei, a princípio, de tratar alguma coisa lá para o lado do pregão, alguma fase ali, algum momento da Oda 10.520, enfim, do pregão em si. Mas aí, assim, me veio na cabeça que a gente está, o quê? Há 1 ano e 8 meses, sei lá, 1 ano e 7 meses de entrar na 14.133, a nossa nova lei de licitações de cabeça, né? Assim, a gente não tem mais tempo para ficar perdendo, entre aspas, discutindo muito mais sobre o que a gente já discutiu bastante e o suficiente, eu acho. Então, me veio a cabeça realmente de trazer algo novo que a gente vai precisar se deparar daqui para frente cada vez mais. E aí, como tinha tido o lançamento da Instrução Normativa 67 pela SEGES, né, Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, eu pensei, bom, é o momento, eu acho, da gente realmente se aprofundar, porque eu acho que a IN67 vai ser o primeiro contato, vai ser nossa porta de entrada para 14.133, porque eu acho que ela foi a primeira que está realmente rodando aí, de fato, do que a Lei 14.133 traz. Então, assim, é o que a gente vai mais usar daqui para frente, né? Então, por isso a escolha do tema. Mas, como eu disse, realmente é tudo muito novo, então, por favor, se vocês puderem contribuir, fiquem à vontade. Bom, aqui, instrução normativa, né, número 67, de 8 de julho de 2021. O que é que traz a instrução normativa? Ela regulamenta a dispensa de licitação em sua forma eletrônica, tá? Ela veio meio que para ocupar o lugar realmente da cotação eletrônica. Está prevista no artigo 75 da Lei 14.133, que é a nossa nova lei de licitações. E qual é a abrangência dela? Administração Pública Federal, Autárquica e Fundacional, órgãos CISGs. Então, assim, a PRF, enquanto órgão federal, CISG, se encontra previsto na abrangência da lei. Então, a gente realmente vai ser aí obrigado já, se daqui para frente, a partir de abril lá de 2023, quiser fazer qualquer dispensa de licitação, a gente vai ter que obedecer a Instrução Normativa 67. Outros órgãos e entidades da administração pública estadual, municipal, DF, quando executarem recursos voluntários da União, vão ser obrigados também a usar a Instrução Normativa 65. E quando não executarem, podem usar ou não, só tem que fazer lá a adesão, lá no sisteminha, na plataforma lá do Comprasnet. Então, quando é que essa lei entrou em vigor? A lei está posta aí desde 8 de julho e teve um tempo de vacância de 1 mês, então, acho que 8 de... Desculpa, eu botei aqui na apresentação 8 de setembro, né? Mas acho que é 8 de agosto. Então, acho que, na verdade, acho que foi 9 de agosto, acho que eu troquei aí, o 8 com 9. Então, realmente, a partir do dia 9 de agosto, a lei já está, a instrução normativa já está pronta e apta para ser usada. Enfim, dou o tempo de vacância dela. Isso aí foi um tempo de adequação do próprio sistema Comprasnet. Então, ela basicamente o que eu falei, né? O que ela regulamenta, onde ela está prevista, abrangência, né? E aí sublinhei aqui o nosso caso, que seria a Administração Pública Federal mesmo, e estava falando do tempo de vacância da lei, que no caso, em vez de 8 do 9, desculpa, ficou trocado, é 9 do 8. Então, a lei, ela realmente já está, a instrução normativa, ela já está em pleno funcionamento, os sistemas estão adaptados, o Comprasnet está lá recebendo esse tipo de demandas normalmente, e ela estava só esperando realmente, tanto o Comprasnet como o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, ficar apto também. Porque vocês vão ver mais para frente que todas as publicações que forem feitas no Comprasnet, ela vai ser espelhada, vamos dizer assim, espelhadas no PNCP. Então, as dispensas de licitação que a gente fizer por base com a 14.133, ela está espelhada lá no PNCP. Estava precisando, eu acho que do PNCP para o ar. E o PNCP foi para o ar, acho que justamente nessa semana em que terminou o tempo de vacância da IN 67. Passei o slide. Passou aí também ou não? Cunha? Não passou. Você está no terceiro slide já, né? Então, eu não sei porque não passou, mas eu posso fazer você manualmente. Vai clicando aí, isso, quando você clica aí, exato. Bom, vamos lá. Algumas considerações iniciais
para a gente começar a falar da IN67. Na verdade, o que a gente observa, assim, até de um esforço do Ministério da Economia, da própria Secretaria de Gestão, é que existe um incentivo ao desmame, realmente, da 8666, porque, como eu disse, a gente está aí há 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses de entrada em vigor total da nova lei de licitações, e uma busca pelo fortalecimento da nova lei de licitações. O entendimento é meio que não adianta a gente estar mais investindo esforços numa lei que tem data para acabar. Então, vamos fortalecer, vamos fomentar para que a 14.133 realmente seja, quando chegar lá, no dia 1º de abril de 2023, ela esteja completamente apta através dos sistemas, enfim, para ser posta em prática. E nesse tempo que a gente tem daqui para lá construindo o conhecimento. Então, a ideia, pelo que eu percebi da Secretaria de Gestão, é isso, é provocar realmente um desinteresse já pela 866, ao passo que fortalece a 14.133. Falando especificamente da IN67, eu acho que é o nosso primeiro contato, pelo menos foi para mim um contato mais inicial com a 14.133. Muito embora a gente leia, eu já tenha tido acesso, né, ao texto da 14.133, acho que a primeira aplicação que a gente vai ter é, de fato, com a IN67, com a dispensa de licitação. E aí é o momento realmente, pessoal, eu acho que a gente usar, de conhecer realmente a nova lei, de conhecer a nova IN, de aproximar-se desse instituto, de fazer uso realmente, de tornar esse contato com a 1433 mais próxima. E aí, assim, alguns dos pontos que a IN67 trouxe, que eu posso, assim, de estratégia, que pelo que eu vi lá, os webinars lá do Ministério da Economia, da SESES, é que realmente, assim, a intenção é com que o Estado permeie mais sobre as empresas, tá? Que a gente consiga trazer para dentro das compras públicas um leque maior de empresas, um maior número de oportunidades para o Estado, para que a gente consiga comprar por um preço melhor. Quanto mais a gente conseguir atrair essas empresas aí particulares para dentro do universo de compras públicas, a gente se abre aí para uma oportunidade de uma melhor compra, de um melhor serviço, de um melhor bem, produto ofertado para a administração pública como um todo. Então, essa é a ideia, é realmente facilitar, né? Trazer mais interesse do privado em vender para o público. E a lei, para isso, a IN, no caso, para isso, ela traz alguns aspectos inovadores, além de ser uma nova ferramenta, né? A gente já tem aí o cotação eletrônica, que vai, muito em breve, deixar de ser operacionalizado. Então, assim, ela surge para a gente como uma nova ferramenta que traz consigo alguns aspectos inovadores. Mais uma forma do Estado entrar no digital, né? A gente tirar aí a dispensa de licitação, como a gente conhece atualmente, deixando um pouquinho do lado da cotação eletrônica, mas aquela dispensa que a gente ia lá, pegava 3 fornecedores, muitas vezes algum fornecedor que a gente já, local mesmo, que a gente conhecia, que a gente tinha conhecimento que prestava aquele serviço, que entregava aquele produto, sair muito desse meio analógico, digamos assim, e permear o Estado no mundo mais digital, e aí, por consequência, com maior transparência, enfim, com maior eficiência do uso do recurso público. Só a título de informação aí, para complementar essas considerações iniciais, eu não tinha muita noção, mas em um desses webinars que eu vi, foi compartilhado que 2/3 das compras realizadas, tá, pelo Executivo Federal, são provenientes de dispensa de licitação. A gente está falando aí da ordem de 44 mil processos. Se eu não me engano, tem um total de 66, 67 mil processos, e dos quais 44 são dispensa de licitação. Muito embora, quando você compara valor, a gente não pode tratar nessa mesma proporção, até porque quando você vai para pregão eletrônico, para concorrência, os valores sobem muito, as dispensas ficam mais limitadas em valores mais baixos, mas falando por processo em si, a grande parte dos nossos processos, a grande parte da forma como o Executivo Federal compra é por dispensa de licitação. E vai aumentar porque, vocês vão ver mais para frente, que os limites de dispensa subiram em valor, né, em real. Então, assim, processos antes que seriam feitos por pregão eletrônico, por exemplo, agora não vão mais precisar, podem ser feitos por dispensa de licitação. Agora,
o espectro aumenta e certamente esse número aí aumentará também. E aí, só a título de informação, a AGU ela já disponibilizou o que eles chamam de aviso de dispensa de licitação, muito parecido com um edital, não tão complexo como o edital de pregão, que a gente é acostumado, mas muito parecido nos moldes com um edital, onde lá ele coloca alguns pontos de habilitação técnica, alguns pontos de entrega de documentação, alguns pontos de como o fornecedor se cadastrar no sistema, enfim, já existe essa minuta, era uma das coisas que como é que a gente ia aplicar a INC, a AGU não tinha minutado alguns documentos, já fez, tá, pessoal? Então, a gente já tem aí disponibilizado no site da AGU, que eles chamam de aviso de dispensa de licitação, que é basicamente um edital, é um texto, um corpo de documento que vai fazer, às vezes, um edital de um pregão. Então, vocês vão ver ao longo da apresentação que a Nova IN ela ficou muito próxima de um mini pregão, digamos assim. Ela tem uma publicidade parecida, muito embora o prazo não seja o mesmo, que ela tem uma fase de lances, então, assim, ela remete em alguns pontos a um pregão, muito embora não seja, ela tentou se aproximar na transparência e na forma de execução do pregão. Vou passar aqui, no jeito meio analógico aqui, né? É o próximo slide. Tá abrindo aí, eu acho. Bom, aí vamos ressaltar quais os pontos positivos, né, que eu enxerguei aqui da IN67, o que é que ela traz de inovador. Para mim, a principal questão é que existe a previsão para serviços. Hoje, quando a gente faz cotação eletrônica, a gente só consegue escolher lá, na verdade, a gente consegue escolher, né? Já fica em cinzinha lá, fixo, o inciso 2 do artigo 24, que trata de bens, né? Então, assim, a gente hoje, na realidade, da 14.133, quando a gente vai lá para o artigo 75, o inciso 1 e 2, a gente vai poder fazer, através de dispensa de licitação eletrônica, a aquisição de bens, mas também vai poder fazer contratação de serviços, inclusive serviços de engenharia e também obras, tá? Serviços automotivos também. Então, assim, essa previsão para serviços que ficava numa área muito nebulosa ali das contratações de dispensa de licitação, porque a gente não conseguia fazer através de cotação eletrônica, porque o sistema não era parametrizado. Então, a gente acabava fazendo a dispensa por serviço muito naquela ordem de pegar os fornecedores, né? E, às vezes, não dava... A publicidade era muito, muito estrita. Então, assim, a gente não conseguia abranger realmente, principalmente num país como o nosso, de uma dimensão, assim, enorme. A gente não conseguia, às vezes, pegar preços com empresas que tivessem numa localidade um pouco mais distante. Então, agora, com a gente dando essa transparência para o uso da dispensa de licitação para contratar serviços, acho que é o grande aspecto positivo da IN67. Isso gera o quê? Gera uma maior transparência processual. Agora a gente consegue fazer a mesma coisa que a gente fazia para bens, melhorado um pouco ainda, na cotação a gente consegue trazer para a realidade do serviço. E aí isso gera uma maior transparência. Não vai ser mais aquela, vou pegar 3 orçamentos aqui das empresas que eu conheço, muitas vezes locais, não. E aí isso gera o quê? Uma administração pública mais eficiente, a gente consegue mais empresas terem acesso ao que a gente está querendo comprar, contratar, a gente consegue ter um maior uso do recurso público, se você chegar lá na finalidade, um processo mais limpo, uma lisura processual maior. Então, acho que é outro aspecto positivo da Noviene. O aumento dos valores da dispensa de licitação. Então, lá pelo artigo 75 da 14133, o inciso 1, que ficou para obras e serviços de engenharia e serviços automotores, de manutenção, né, de veículos automotores, ele é inferior a 100 mil, tá? Então, não é até 100 mil, mas é inferior a 100 mil. Então, ali até R$ 99.999,99, a gente pode contratar por dispensa de licitação. Se você for comparar aí com a 8666, o artigo 24, inciso 1, a gente estava falando da ordem de 33 mil. Agora, a gente teve aí uma subida para 100 mil. Então, assim, realmente eu acho que a gente vai aumentar os nossos números de processos via dispensa de licitação. E o inciso 2, que é bens e serviços, tá? Serviços que não sejam de engenharia.
ele ficou da ordem de R$50 mil, inferior a R$50 mil. Então, lá, R$49.999,99. E, em comparação com o artigo 24, inciso 2º da 8666, a gente está falando ali de 17.600. Então, também é um incremento, assim, bem significativo. Bom, acho que eu já falei um pouco, né, que a gente vai ter agora uma tendência a uma melhor compra, um melhor uso do recurso público, a gente está falando de uma transparência maior. E outro aspecto positivo, mais para frente eu vou adentrar mais nesse assunto, mas é porque atualmente a lei, no caso o artigo, acho que ele fala até na IN 65, a IN de pesquisa de preço relativa à Lei 14.133, ele dispensa a pesquisa prévia, a prévia pesquisa de preço, para os incisos 1 e 2, esses incisos aí que está na tela de inferior a 100 mil, inferior a 50 mil. Não é que a gente não vai precisar mais fazer pesquisa, tá, pessoal? Mas a gente vai poder não fazer mais pesquisa de preço prévia, fazer ela concomitantemente, junto com o momento em que a gente está lá realizando a dispensa de licitação. Enfim, não é uma obrigatoriedade, é uma possibilidade, mas a gente vai tratar isso melhor mais para frente. Eu só quis trazer aqui que realmente foi um dos pontos positivos do que a lei trouxe. Deixa só eu mudar aqui agora. E aqui, nesse próximo slide, eu trouxe uma diferença entre as principais diferenças. Essa tabelinha está até lá acho que no próprio Comprasnet, você, no portal lá, no Comprasnet, você consegue ver ter acesso a essa tabelinha. E aí, realmente ficou bem legal, porque eles colocaram assim, as principais diferenças entre a dispensa eletrônica e a cotação eletrônica. Primeiro, embasamento legal, né? E aí a gente precisa ter em mente que, a partir do momento que a gente está falando em dispensa eletrônica, a gente afasta completamente a 8666. As leis não se comunicam, tá? Então, a partir do momento que a gente escolhe fazer uma compra por dispensa eletrônica, a gente vai estar usando apenas o que reza a 14.133, a nossa nova lei de licitações. E a partir do momento que a gente usar a cotação eletrônica, a 14.133 bloqueada, a gente usa só realmente o que reza a 8666. Essas leis não se comunicam durante o processo, tá? Para os tipos de aquisição, dispensa, como eu falei, abarca material e serviço, e cotação eletrônica somente o material. Os valores de referência, eu já tratei no slide passado, que subiram, né? A gente fala aí de 17.600 para material na 8666, e na 1433 a gente fala inferior a 100 mil e inferior a 50 mil. A publicidade. Hoje, a publicidade de cotação eletrônica, ela só abrange o Comprasnet. A publicidade agora, da 14.133, ela é tanto no Comprasnet, quanto no PNCP, no Portal Nacional de Contratações Públicas. O PNCP ele vai funcionar meio como um espelho. A gente não vai precisar, quando estiver usando o Comprasnet, fazer nenhuma publicação adicional lá no PNCP, em se tratando da dispensa de licitação. Quando a gente publicar uma dispensa de licitação no Comprasnet, automaticamente ele espelha lá no PNCP, inclusive com os arquivos, que agora você vai poder subir anexo, e aí esses arquivos, esses anexos vão ser também replicados lá no PNCP. Vai existir um número que vincula uma dispensa de licitação no PNCP a ser a mesma dispensa de licitação no Comprasnet. Existe um número vinculante aí entre as duas. Então, assim, hoje vai ficar mais interessante, eu acho, para o fornecedor ser alimentado pelas informações do PNCP. Para ele ali vai ser realmente o grande garimpo de oportunidades do governo de fornecer, de vender para o governo. E aí, pelo que a programação deles, e acho que já está acontecendo assim, quando o fornecedor se cadastrar lá no SICAF, de acordo com o ramo de atividade dele, quando for lançada uma dispensa, por exemplo, aqui que a gente está tratando lá no PNCP, ele vai receber um comunicado do PNCP que foi disponibilizada uma dispensa de licitação para aquele ramo de atividade que ele atende. Ele vai ser avisado via e-mail, se eu não me engano. E aí, finalizando aqui esse quadro, agora no dispensa de licitação eletrônica, a gente vai poder subir anexo, tá? Então, o que a gente não podia no cotação eletrônica, tinha só lá aquele campo de observação, agora não. Agora a gente tem a possibilidade de fazer upload de anexo, é um anexo só, com no máximo 50 megas, se eu não me engano.
mas você pode compilar as informações que você precisar colocar tudo em um anexo só e subir. Esse anexo ele vai ser replicado no PNCP também, tá? E antigamente, no cotação eletrônica, a gente só tinha aquele campo de observações e o próprio Compras.net, eu acho que ele subia automaticamente aquelas condições gerais padronizadas, né? Só que não eram tratando da licitação específica, era uma coisa bem geral. E agora a gente vai ter a possibilidade de subir anexo. Por isso que eu digo que ele se aproxima, às vezes, um pouco do pregão, porque o pregão é ali também onde a gente consegue disponibilizar a documentação, tudo. Então, acho que realmente a ideia foi dar essa transparência que o pregão já tem hoje em dia. Deixa eu mudar aqui de slide. E aí, falando um pouquinho entrando um pouquinho na lei mesmo, tá? A gente tem aí o artigo 4º na tela da IN, que são quais as possibilidades de uso, né, quando será adotada a dispensa de licitação na sua forma eletrônica. E aí, acho que eu já mencionei aqui para a contratação de obras e serviços de engenharia ou serviço de manutenção de veículos automotores, até aquele limite de inferior a 100 mil. Bens e serviços para limites inferiores a 50 mil. E os outros também, tá? O inciso 3 e incisos seguintes do artigo 75, a gente também vai estar contratando via dispensa eletrônica. Hoje ainda não, o sistema não está parametrizado para receber. O sistema hoje é parametrizado apenas para receber o inciso 1 e 2. Mas acho que em breve eles prometem uma entrega total, se eu não me engano, acho que é fevereiro de 2022. Então, muito em breve, emergencial, remanescente, enfim, todos aqueles incisos abaixo lá, né, o inciso 3, todas as suas alíneas ali do inciso 3 em seguinte vão poder estar sendo contratados também pela dispensa de eletrônica, tá? E aí vai dar uma transparência maior também. A gente hoje não tinha como fazer isso, e aí o sistema vai abarcar essa possibilidade. Outra novidade que o sistema trouxe foi o registro de preço para a contratação de bens e serviços, desde que seja por mais de um órgão ou entidade. Então, a gente vai conseguir fazer dispensa, vai conseguir gerar ata através de dispensa de licitação eletrônica, desde que reunido mais de um órgão nesse mesmo processo. E aí, isso aí acho que também foi uma grande jogada do Ministério da Economia para tentar fazer com que os pequenos órgãos, né, aqueles órgãos menores, conseguissem alcançar uma economia de escala. Que a gente está falando aí de processos que tem agora um vulto de 100 mil ou um vulto de 50 mil, é importante que esses órgãos menores tenham a possibilidade de comprar por um preço melhor, se juntando a outros órgãos e ambos ganhando aí em economia de escala. Agora, só lembrando aqui, muito importante a gente observar que quando juntam os órgãos, é preciso ainda assim respeitar aqueles limites inferiores a 100, inferiores a 50. Então, acho que o entendimento não é cada órgão poder contratar através do registro de preço 50 para bens, por exemplo. Não, a soma deles serem, no caso, inferior a 50 mil no caso de bens e serviços, inferior a 100 mil no caso de obras, serviços de engenharia ou serviço de manutenção de veículos. Então, assim, é preciso somar as demandas dos órgãos e chegar nesse teto, tá? Então, não é cada órgão fazer o seu teto, não, porque senão a gente vai passar do que a lei prega para os limites de dispensa de licitação. Então, esse é o artigo 4º. Vamos. Se eu estiver muito rápido, Cunha, por favor, vai me dando um drive aqui, porque eu estou no modo automático aqui. Não, já. nem se preocupe, tá tranquilo o nível. E qualquer coisa é só o pessoal colocar aqui no chat que a gente interage. Tranquilo? Tem uns colegas aqui comunicando, mas é só bom dia e essas informações. Tá tranquilo, pode seguir. O ritmo tá bom. Pronto, aí a gente tá aí na tela com o parágrafo 1º e 2º do artigo 4º. Eu não trouxe a lei toda, tá, pessoal? Mas, assim, eu trouxe aqueles pontos que eu considerei mais importantes. Então, vamos lá. Para fins de aferição dos valores, aqueles valores de inferior a 50 e 100 mil, é preciso respeitar o exercício financeiro, tá? Então, a gente continua com aquele mesmo conhecimento que a gente já tinha. Não pode ultrapassar aquela anualidade, tá? Então,
é preciso se programar. Se a gente sabe que a gente vai comprar mais do que 50 mil naquele bem, então a gente realmente não pode entrar pelo caminho da dispensa de licitação. Muito cuidado com o fracionamento. Mais uma vez, aqui a lei explorando a questão, a IN explorando a questão do fracionamento. Se a gente já comprou, por acaso não conseguiu se planejar, e aí comprou, sei lá, 40 mil de um determinado bem, depois vem uma demanda de mais 20, ainda que 20, que a gente esteja ali dentro daquele valorzinho, quando somado a demanda dos 40, já passou de 50 mil. Então, a gente vai precisar, para esses 20, fazer um pregão eletrônico, por exemplo, para que a gente não incorra no fracionamento. Então, planejamento, mais uma vez, aqui evidencia a questão que é preciso se planejar. E aí, a gente tinha muito esse inciso 2 aí do parágrafo 1º, ele fala que o somatório das despesas realizadas com objetos da mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. A 14.133, ela fala em objetos de mesma natureza, né, quando se trata aí do fracionamento. E, mais uma vez, ficou aquela dúvida, o que é mesma natureza, né? Assim, tem gente que material de expediente é um grupo só, ou borracha, caneta, cada um poderia usar o limite máximo ali da dispensa. E aí a IN, ela resolve um pouco ela deixa tudo muito mais amarrado quando ela determina que mesma natureza vai ser entendido como o mesmo ramo de atividade. E no parágrafo 2º ela complementa, considera-se ramo de atividade a participação econômica do mercado identificado pelo nível de subclasse do CNAE. Então, agora, quando você for precisar saber se você está se deparando com a questão de fracionamento ou não, você vai usar o nível de subclasse do CNAE. Existe um sitezinho, eu não sei se acho que é CNAE.ibge, se eu não me engano, .gov.br, e lá você escolhe a atividade, e aí você vai abrindo. Você, quando clica, por exemplo, indústria, você vai lá e clica, e depois ele abre para indústria de material, não sei o quê, indústria de material, aí vai dando as classes. E aí você vai abrindo até que você chega no nível de subclasse. Esse nível de subclasse é o seu limite para aquelas compras ali de 50 e 100 mil, tá? Então, assim, qualquer coisa que você for comprar ainda naquele limite subclasse, que passar esses limites, você tem que fazer uma licitação, senão você vai estar incorrendo no fracionamento. E aí a IN, ela foi muito... Acho que eles foram muito experientes em falar sobre isso, porque se realmente a gente tivesse chegado lá no nível de classe ou no nível principal lá do CNAE, acho que não daria um mês e a gente não conseguia mais contratar por dispensa de licitação. Então, acho que foram felizes no nível que eles adotaram do CNAE, o nível de subclasse, para que realmente não seja uma farra para os órgãos, do tipo, tudo vai ser contratado por dispensa de licitação, mas que, ao mesmo tempo, abra uma possibilidade de não restringir tanto e a gente não mesmo conseguir mais contratar por dispensa. Então, agora, a IN, ela determinou, o ramo de atividade é compatível com o nível de subclasse de classificação do CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que é lá no IBGE, acho que tem um linkzinho também lá no IBGE que sobe para o CNAE. Acho que desse slide foi tudo. Deixa eu passar para o próximo. O próximo é o artigo 5º, certo? Da IN 67. Aí ele fala quais os documentos que, basicamente, precisarão para ser instruída a dispensa de licitação eletrônica. Vocês vão ver, aí, novamente, eu vou bater na mesma tecla, que, ao mesmo tempo que ele dá uma autonomia maior em relação aos valores, a lei também passa, a IN passa a cobrar, e a lei também, né, passa a cobrar um pouquinho mais do processo. Porque, naturalmente, é natural isso, já que a gente está falando de um recurso maior, né? Então, assim, a gente continua com o DOD, a gente vai precisar ter o DOD, e aí, se for o caso, ele já abre para estudos técnicos preliminares, análise de risco, termos de referência, projeto básico, executivo, a estimativa da despesa, e aí você fazer realmente a pesquisa de preço, que mais para frente ele faculta para você fazer concomitantemente essa pesquisa enquanto você faz a dispensa de licitação, nos casos apenas do inciso 1 e 2 do artigo 75, parecer jurídico e parecer técnico. Esse parecer jurídico, se eu não me engano, no parágrafo 5º, artigo 53 da 1433, ele fala em algumas possibilidades de você não precisar desse parecer jurídico.
Se eu não me engano, a entrega imediata, aquela entrega de 30 dias, né? A questão do valor também. Então, acredito que aí para esses processos até do artigo 75, inciso 1 e 2, da questão do valor, a gente não vai precisar do parecer jurídico. Aí a DDO, né, demonstração de compatibilidade de previsão de recursos orçamentários, e aqui eu já vou tocar num ponto. Quando a gente não for fazer a pesquisa, quando a gente não for, no caso do inciso 1 e 2, se a gente precisar, se a gente optar, na verdade, por não fazer a pesquisa de preço prévia, a gente estiver lá cotando o nosso preço enquanto a gente faz a dispensa de licitação, a gente vai ter duas opções para essa DDO aqui, para instruir nosso processo. Ou a gente vai pegar uma DDO no valor total, lá do inciso, 50 ou 100 mil, que realmente é uma coisa, não é legal, eu acho, porque a gente não tem sobra de recurso, né, para estar separando um valor assim tão alto. Não é a realidade de quase nenhum órgão, na verdade, isso. Ou então a gente vai deixar essa DDO para um momento posterior, tá? Depois que a gente já conheceu o preço, antes do empenho, a gente emite a nossa DDO. Porém, é importante a gente ver se a gente realmente tem recurso, condição financeira para arcar com essa despesa antes da gente tá abrindo um processo. Ter pelo menos uma noção ali, porque não adianta a gente empenhar ali todo um trabalho, todo um esforço, além do estresse que gera se a gente realmente não conseguir honrar com aquilo que a gente tá se propondo a pagar. Na verdade, eu acho que, no final das contas, a gente vai acabar sempre fazendo, sabe, essa estimativa de despesa, porque eu acho que é até mais transparente também, porém, assim, meu papel aqui é mostrar as possibilidades e a IN trouxe essa possibilidade. E eu estou só adequando essa possibilidade à DDO. Em que momento viria essa DDO se a gente não tem essa estimativa de preço previamente conhecida? E aí, vamos lá, o inciso 5º do artigo 5º, a comprovação, né, de que o contratado preenche os requisitos de habilitação, e aí a lei forçou um pouquinho aqui, os requisitos de habilitação, eles são os mesmos lá do artigo, acho que 62 até o 70 da 14133. Então, assim, muito provavelmente a gente vai se deparar aí com processos que vão pedir habilitação técnica, que vão pedir a questão econômico-financeira, entendeu? Que vão pedir lá, se for aqueles serviços continuados, que esteja de acordo com o acórdão 1012 do TCU, que é aqueles 3 anos ali, entendeu? De prestação de serviços. Então, assim, ao mesmo tempo que a IN, a lei, ela dá essa liberdade dos limites para a gente, ela cobra também a contrapartida de que a contratação seja baseada em critérios sustentáveis, entendeu? E que realmente a gente esteja contratando empresas que tenham condições de arcar com o serviço que vem pela frente ou com a entrega do bem que vem pela frente. Então, ela amarra também esses requisitos de habilitação praticamente iguais a algumas exceções, eu vou tratar mais para frente, mas basicamente a habilitação, ela realmente vai remeter ao artigo 62 a 70, lá da 14.133. E aí, enfim, razão da escolha do contratado, justificativa do preço, autorização da autoridade competente, isso acho que a gente já tinha, né, na própria cotação. Deixa eu passar para o próximo slide, é o artigo 6º, e como é que a gente vai proceder essas informações no sistema, tá? Quando a gente vai inserir lá no sistema, o sistema é o Comprasnet mesmo, você vai lá, tem vai ter um campo, acho que é no lado direito superior, um botãozinho lá de criar. E aí você clica ali e clica em pedido de cotação / dispensa. E aí você vai abrir a tela para inserir as informações da sua dispensa lá no Comprasnet. Primeiro, se eu não me engano, ele pergunta logo lá qual é o número da dispensa e o número do processo. E aí, logo abaixo, ele pergunta a lei. Aqui você vai seguir, né? E se você escolher a 8666, ele só vai abrir lá o inciso 2 do artigo 24, que é só bens. Se você escolhe a 1433, ele abre a opção de você escolher o inciso 1, que é para obras, serviços, engenharia e serviços automotores, ou 2, que é para o bens e serviços em geral. E as leis, mais uma vez, dizendo aqui, pessoal, que eles não se comunicam, tá? Naquele momento que a gente fizer aquela escolha, a gente afasta completamente a outra lei não escolhida.
Depois que a gente preenche a lei, e aí, no caso, a gente escolher a 1433, a gente vai escolher o inciso, vocês vão observar que o valor ele fica bloqueado ali. O campo de valor na cotação eletrônica, você ia lá e nesse momento você preenchia. Agora não, esse valor você fica em cinza, você não consegue digitar naquele momento, naquela tela, o valor da sua dispensa. Você vai conseguir numa tela mais a seguinte, quando você cadastrar os itens, mas não tem mais aquela questão do valor total ali que aparecia na cotação eletrônica. Ela fica em cinza ali, fica bloqueada. E aí, alguns preenchimentos são iguais, como a quantidade de itens, o objeto, o CPF do responsável, né, pela autorização daquela dispensa de licitação. E aí, depois, ele vai perguntar a data não sei exatamente qual o termo que ele usa lá, mas acho que é a data de encerramento, o termo que ele usa. Essa data de encerramento, que no caso seria ali a data e o horário, é a data que termina, que vai fechar, que a gente vai dar por concluída a fase de lances da dispensa de licitação, tá? Então, o prazo de publicidade da dispensa, ela é um prazo legal, instituído pela 1433, que ela é o prazo de 3 dias úteis. A gente, diferente da cotação eletrônica, a gente não pode instituir menos que 3 dias úteis. Então, ela é um prazo de 3 dias úteis para começar a fase de lances, tá? E essa fase de lances, ela vai durar entre 6 e 10, ela vai ter entre 6 e 10 horas de duração, o mínimo de 6 horas de duração e o máximo de 10 horas de duração. Sempre começando às 8 da manhã. Então, a fase de lance, elas sempre começam às 8 da manhã e elas podem se encerrar ou às 14, ou às 15, ou às 16, ou às 17, ou às 18, respeitando esse intervalo entre 6 e 10 horas de duração. Então, vamos lá. Quando você se deparar lá naquela tela do prazo de preenchimento da sua dispensação no Comprasnet, quando ele falar em data, acho que eu anotei aqui, acho que ele bota lá como data de encerramento, você vai botar o momento que você quer que encerre a sua fase de lances. Você vai botar 3 dias úteis na frente, e a hora ou você vai botar 14 horas, ou você vai botar 15, 16, 17 ou 18 horas, para estar respeitado esse prazo. Então, não é o prazo que se inicia a fase de lance, não é o prazo que se encerra o acolhimento das propostas, não. É o prazo que se encerra a fase de lances, tá? Aí depois você vai passar para aquela outra página que você insere os itens, né? O prazo de entrega, o local de entrega. Nesse momento que você insere os itens, aí você preenche sim o campo com os valores. E aí ele vai puxar depois lá para aquela página inicial. Você pode deixar esse campo em branco, se você estiver fazendo uma dispensa lá pelos incisos 1 e 2 do artigo 75 e não tiver feito a pesquisa de preço prévia, você pode deixar esses campos em branco. Quem vai ditar o preço vai ser o mercado. Claro que depois você vai precisar fazer um documento, inserir no processo, que vai ser tipo um arrazoado, vai abalizar aqueles preços, digamos assim, um documento realmente formal, um ofício, talvez eu não sei, enfim, que a gente vai colocar ali a quantidade de propostas que a gente teve para aquele item, percentualmente, enquanto diferiram aquelas propostas, enfim, fazer um documento que valide essa sua pesquisa de preço que foi realizada concomitantemente com a realização da dispensa de licitação. Mas você também pode, se você quiser botar o preço, se você tiver feito sua pesquisa prévia, você vai lá e coloca os preços. Se você tiver feito lá, cadastrando 3 itens, e você só fez pesquisa para um preço, também não tem problema. Você cadastra o seu preço nesse item e deixa os outros em branco. Só é importante observar, para ninguém tomar o susto, que você pode encontrar lá no PNCP, sei lá, uma dispensa que estava previamente estimada em 5 mil e depois ela foi homologada por 20 mil. Não sei por que seria. Porque ele só tinha preço estimado para um item, os outros 2 itens ele não tinha preço estimado, tá? Então, tudo isso vai ser possível de ser feito. Então, não sei se na prática vai ser muito usado, mas existe essa possibilidade na lei. Então, lá, você vai lá, porque você já fez sua pesquisa prévia, você preenche seus preços sem problema, e aquilo serão seus preços máximos admitidos para aqueles itens. Deixa eu ver se tem mais algum. A publicidade é muito parecida com o que você teria já lá
numa cotação eletrônica, ela vai para o Comprasnet, está lá no Comprasnet, só que ela é ampliada, porque ela vai estar sendo puxada do PNCP também, certo? E o prazo que agora não pode ser inferior a 3 dias, o que na cotação, acho que, se não me engano, até 4 horas depois você já consegue abrir. Então, assim, ele ampliou esse prazo de publicidade justamente porque é aquela questão de trazer mais empresas para dentro, né? Ele quer realmente que dar uma visibilidade maior à cotação, e principalmente porque os limites subiram. Eu acho que desse slide foi isso. Sim, você vai poder também, nesse momento aqui, quando você cadastrar lá seu item, logo depois você vai poder subir um anexo. E aí é um anexo único, um documento único com no máximo 50 megas. Se você quiser botar lá o edital e um termo, o edital, né, que é aquele aviso de dispensa de licitação da AGU, se você quiser botar aquele documento e botar junto um termo de referência, você precisa compilar eles, juntar eles e depois subir um anexo só. E vai continuar lá no campo de observação, para se você quiser colocar alguma observação a mais que não esteja incluída no anexo que você subir. Esse anexo ele vai ser transportado para o PNCP na sua íntegra. Então, o fornecedor, quando entrar lá no PNCP, ele tem acesso a esse documento. A cotação eletrônica não tinha, e às vezes a gente botava ali um e-mail, e aí o licitante ficava mandando, o fornecedor ficava mandando e-mail pedindo o termo de referência, às vezes a gente não conseguia acessar na mesma hora. Agora não, isso facilitou, ele vai ter ali o documento que a gente consegue disponibilizar de pronto quando da divulgação da dispensa de licitação. A gente publica a dispensa hoje, ela sai amanhã, tá? No Comprasnet e no PNCP, acho que 7 horas da manhã ela já está no PNCP. E aí você começa a contar o seu prazo de 3 dias úteis, tá? Eu acho que desse slide é isso. Vamos para o próximo. Pronto, agora a gente está diante aí do artigo 9º e o artigo 11º da IN67. Eu já adiantei um pouquinho, inverti a ordem, porque eu acho que para mim fez mais sentido, mas o artigo 11, ele fala que a partir da data e horário estabelecido, o procedimento será automaticamente aberto pelo sistema para envio de lances. Então, a gente não precisa operacionalizar isso, tá? Automaticamente, quando der 8 horas da manhã, após o 3º dia útil de publicação da dispensa de licitação, ou prazo superior, porque você pode botar um prazo superior também, ele vai abrir às 8 horas da manhã daquele dia que você colocou lá, ele vai abrir a fase de lances, tá? E ele vai ficar aberto entre 6 e 10 horas, de acordo com o que você escolheu lá o seu encerramento, quando você cadastrou a sua dispensa de licitação lá no Comprasnet. Então, automaticamente, e vai respeitar esse prazo entre 6 e 10 horas. E aí, imediatamente após o término do prazo, o procedimento será encerrado. E aí, o procedimento se encerra sozinho também, tá? A gente não tem mais aquela questão do tempo aleatório, né? Não tem. Decorreu esse prazo entre 6 e 10 horas que a gente estabeleceu, o sistema automaticamente encerra, fecha e já coloca ali em ordem os fornecedores melhor classificados. A questão da parametrização. Sim, eu acho que também, muito em breve, a gente vai estar conseguindo negociar aí os valores via chat. O chat ainda não é uma ferramenta que está entregue ainda, nessa entrega que eles fizeram da dispensa de licitação, mas ela está prevista e provavelmente até fevereiro aí. Eu acho que, na verdade, eu acho que o chat eles até prometeram entregar antes. Eu acho que muito em breve o chat já vai estar entregue nesse sisteminha lá do dispensa de licitação eletrônica. Então, você vai poder encerrou, se você quiser, já entra no chat e você já ali mesmo negocia com seu fornecedor um melhor preço, um melhor valor para aquela contratação ou para aquela compra de bens mesmo, tá? E aí o artigo 9 é uma novidade, é uma grande novidade do sistema, que é o que eles estão chamando lá, né, de parametrização, que, na verdade, nada mais é do que a própria institucionalização do robô. Aquele robô que a gente viu, começou a ver no pregão eletrônico lá, e gerou uma confusão danada lá naquele início do pregão eletrônico, agora o governo trouxe como uma ferramenta aliada. E aí,
o que eles estão chamando de parametrização, essa institucionalização do robô. Então, basicamente, o fornecedor, quando ele entrar lá no PNCP, ele vê lá aquela dispensa, quando ele entrar no Compras Neto para colocar a proposta dele, ele vai conseguir informar o sistema qual é o valor mínimo que ele, enquanto fornecedor, consegue atender aquela demanda do governo. Esse valor mínimo não é a proposta dele, tá? São coisas diferentes. Não é a proposta dele, a outra coisa é esse valor mínimo. Esse valor mínimo, a princípio, só quem vai ter acesso é ele, com exceção aí dos órgãos de controle. Mas o fornecedor que está ali lidando, que está competindo ali com ele, não tem acesso ao intervalo mínimo dele, bem como o órgão também que está contratando não tem acesso a esse intervalo mínimo. Então, a esse valor mínimo. Então, ele vai parametrizar lá que o valor mínimo que eu posso chegar aqui para atender essa demanda do governo é R$100, vamos supor. E ele vai poder colocar a opção do sistema dar automaticamente lances para ele. Ele vai estabelecer um intervalo mínimo ali de diferença entre o último lance dele e o próximo lance que o sistema vai dar a ele. E o sistema vai automaticamente dando lance para ele. Só trava quando chegar nesse valor mínimo que ele estipulou. É a própria institucionalização do robô. É o robô dentro já da ferramenta do Comprasnet. É um pouco polêmico, na verdade, porque ao passo que você garante garante, acho que de certa forma você uniformiza a competitividade. Porque se a gente está falando aqui de empresas de processos de 50, de 100 mil reais, naturalmente recaem sobre pequenas empresas, microempresas, pequenas empresas de pequeno porte. Então, muitas vezes, essas organizações, essas empresas, elas não conseguem ter uma pessoa que chegue lá e operacionalize esse lance, principalmente durante esse tempo que agora ficou instituído, né? No mínimo 6 horas. Então, assim, a empresa perderia muito tempo em estar ali trabalhando só em uma dispensa de licitação. Com essa parametrização, ela coloca ali o valor dela e o sistema vai trabalhar para ela em prol do próprio benefício do governo, de estar conseguindo com que aquela empresa dê lances. Talvez se ele estivesse ali sem a possibilidade do robô, ele não conseguiria estar ali acompanhando e dando um lance mais baixo, de melhor valor competitivo para a administração pública. Então, assim, é uma forma de ajudar quem tem uma estrutura pequena de pessoal ali na condução dos seus processos, falando do lado da empresa, e ao mesmo tempo beneficiando a empresa, o órgão que está se fazendo, está se valendo dessa redução de preço, né? Além disso, você meio que iguala as empresas que têm muita estrutura, empresas que têm pouca estrutura, vocês conseguem que elas compitam em pé de igualdade e permite que a empresa ela consiga participar de mais de uma dispensa de licitação ao mesmo tempo, que para o órgão público é super interessante, porque se ela não está participando da minha dispensa, porque ela está participando do outro órgão, poxa, perdi mais um preço competitivo aí que podia estar disputando aqui. Então, isso abre o leque realmente de possibilidades de participação da empresa. E, teoricamente, se ela não chegar no valor mínimo dela, a gente nunca tem a garantia de que a gente está comprando pelo preço mínimo, pessoal. A gente sempre busca comprar pelo preço mínimo. Mas não necessariamente, mesmo que não tivesse essa parametrização do lance, se ela chegasse para mim e dissesse que o menor valor que ela conseguia me vender era por 150, sabendo ela que poderia me vender a 100, mas ali parou em 150, não necessariamente a gente está sempre comprando pelo preço mínimo. Então, assim, é importante a gente estar isso na cabeça. Às vezes a gente acha que por estar lá num processo de tempo aleatório, a gente está comprando sempre pelo preço mínimo. Pelo preço mínimo no momento que o tempo aleatório acabou, mas não necessariamente era o preço mínimo que aquele fornecedor chegaria, tá? Então, assim, eu acho que foi uma ferramenta que veio, acho que mais para somar do que para prejudicar o processo como um todo. E aí, o que eles batem muito é justamente isso, é que ele vem para melhorar a potência de negociação, né? Ela consegue participar de mais de uma dispensa de licitação ao mesmo tempo, ele consegue estar atento, o sistema consegue estar atento por ele a ficar renovando os lances dele, entendeu?
Então, eu acho que dos dois lados tende a ganhar. A empresa, por ela estar participando de mais de um processo, por ela estar conseguindo ali ser competitiva, e a gente por estar, enquanto órgão público, por estarmos numa condição de tentar um preço melhor cada vez mais, né? E aí é isso, acho que esse artigo 9º, eu falei dele, ele já que está aí a cópia dele, mas foi basicamente o que eu expliquei. Outra coisa, esse parágrafo primeiro, o valor mínimo ele pode ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa. Ele pode chegar durante a fase de disputa e alterar esse valor mínimo, desde que ele não assuma, por óbvio, um valor superior ao que ele mesmo já registrou no sistema, tá? Então, desde que seja um valor menor ao que ele já assumiu no sistema, ele pode fazer essa alteração. E aí, acho que eu já falei esse parágrafo 2º também, que o valor mínimo é sigiloso, só cabe a ele, só ele enxerga, com exceção também de alguns órgãos de controle, quando for necessário, tá? Mas os demais fornecedores e o órgão, a gente não vai conseguir enxergar esse valor mínimo. É entre o sistema e o fornecedor. Vou só abrir o próximo slide aqui. Bom, o próximo slide é sobre os artigos 12, 13 e 14. O artigo, isso aqui eu acho que é muito parecido com o que a gente já conhece no pregão eletrônico, tá? De que o fornecedor, ele só pode ofertar lance inferior, né? Ou então um maior percentual de desconto em relação ao último lance dado por ele. E aí, esse lance vai servir tanto para os lances intermediários, quanto em relação ao fato de cobrir a melhor oferta. Isso aí é muito igual ao que a gente já vê no pregão, que a gente não pode... Aí, o parágrafo 1º também, muito similar ao que a gente tem no pregão, que não existe a possibilidade de lances idênticos, né, empate nos lances, porque ele vai sempre priorizar aquele lance que for recebido primeiro, então a gente não tem esse empate na fase de lances. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos, isso eu já falei, né, desde que inferior ao último ofertado por ele no sistema. E aí a tela para ele, como é que ele aparece? Para o fornecedor, ele vai aparecer lá qual é o valor o último lance que ele deu e qual é o menor lance que está lá registrado no sistema, dentro daquela disputa ali. Então, ele vai aparecer aquela mãozinha para cima, se ele estiver sendo ele o ofertador do melhor lance, e a mãozinha para baixo se não estiver sendo ele o ofertador do melhor lance. Para o governo, aparece apenas a questão do último lance ofertado, né? Do melhor lance ofertado. E assim, vedada, claro, por óbvio, a informação nesse momento de quem é o fornecedor daquele lance, né? Acho que desse slide é basicamente isso. É muito parecido, essa dinâmica aqui é muito parecida do que a gente já conhece, já trabalha junto do pregão. Aqui chegou aquele momento que eu falei que eu ia falar mais na frente, mas acabei que já me adiantei e falei lá atrás, que é sobre a pesquisa, a não realização da pesquisa, da estimativa de preço prévia para chegar naquele valor máximo de dispensa da licitação. Pelo que eu vi lá das explicações lá da SEGES, nos webinars, a intenção é que realmente se aproxime da forma como um particular atua, sabe? Quando a gente hoje vai comprar uma televisão que seja para a nossa casa, a gente, ao tempo em que cota com os fornecedores, vai lá numa loja, vai em outra, ao tempo que a gente pesquisa o preço, já é o momento que a gente está fazendo a seleção do nosso fornecedor. E aqui a ideia é trazer isso muito, muito, muito alinhado com essa ideia do particular. Você não joga o preço lá no seu Comprasnet, no valor da licitação, ele não tem nenhum preço, e o mercado é que vai dizer qual é o preço, o mercado é que vai te dizer por quanto ele te entrega aquele produto, por quanto ele executa aquele serviço para você. Ela é realizada concomitantemente à seleção da proposta. Não significa que você não vai ter uma pesquisa de preço, você só não tem uma pesquisa de preço prévia. Aquilo ali é a sua própria pesquisa de preço, tá? E aí depois, para validar isso, você tem que provavelmente fazer um documento, um arrazoado lá no processo e dizer, olha,
eu tive tantos concorrentes nesse processo, e os valores diferiram aí de um percentual de tanto, o menor valor que eu tive foi esse aqui. Acho que até pode, nesse momento, se for possível, se for um item básico, assim, você buscar até na internet, assim, ó, eu consegui um valor de referência aqui e tal, entendeu? Dando respaldo ao valor que eu pretendo contratar, o valor resultante da minha dispensa de licitação. Então, assim, não sei se na prática vai ser muito usado. Eu, pelo menos, ainda estou mais na linha de realizar a pesquisa de fato. Mas a IN, juntamente com a IN 65, que é a IN da pesquisa de preço para a nova, né, lei de licitações, a 14133 afasta a 73 e aí assume a IN 65, as duas em conjunto, tanto a IN 65 quanto a IN 67, prevêem isso sem óbice algum. E não também entrando em contraponto com o que fala ali, não sei se é no artigo 52, enfim, da 1433, quando ele fala que tem que ter a pesquisa de preço. Aqui, o entendimento não é que você não tem uma pesquisa de preço, é que o entendimento é que você não tem uma pesquisa de preço prévia, mas que a sua pesquisa de preço ela é feita concomitantemente com que você seleciona a proposta mais interessante para a administração pública. Tá joia? É isso, é feito tudo numa etapa única, é um momento só, é uma questão de economia processual, talvez, de uma economia de tempo aí, deixar o processo de dispensa de licitação mais sério e vir, já que a gente está falando aí de pequenos valores, né, 50 e 100 mil, até porque esse instituto só pode ser usado para os incisos 1 e 2 do artigo 75, são justamente os que falam em valores reduzidos, né? Vou passar para o próximo. Bom, acho que aqui já é meio que o final, tá? Da instrução normativa, o artigo 19º e 20º da IN 67. Basicamente, ele fala que o artigo 19, para habilitação do fornecedor mais bem classificado, serão exigidas exclusivamente as condições de que dispõe a 1433. Então, assim, ele joga realmente a habilitação para o artigo 62 a 70 da 14.133, que é onde trata lá dos documentos de habilitação. Então, assim, a gente vai poder ter um leque maior aí de opção de utilização da dispensa de licitação, mas, em contraponto, a gente precisa averiguar que as empresas estão aptas do ponto de vista da habilitação realmente para fornecer. Então, as exigências serão maiores também. Então, a gente vai precisar aí de capacitação técnica, vai precisar de qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, vai precisar daqueles documentos lá de contrato social, enfim, para habilitação jurídica também, tá? Balanço patrimonial, enfim, aperta um pouco nesse sentido. E o artigo 20º, que é no caso de contratações, aí pronto, aí no artigo 20, ele ainda dá uma tentativa de respiro, que é, no caso das contratações imediatas, aquelas de até 30 dias, e as contratações com valores inferiores a 1/4 do limite para a dispensa, ou seja, a gente está falando aí de 12.500 para o inciso 2 e de 25.000 para o inciso 1. Então, essas aí de entrega imediata e de valores até 1/4 do limite de dispensa, realmente só será exigida a comprovação de regularidade federal, a CND federal, o INSS, né, a social, e a certidão trabalhista, tá? Ou seja, você veja que ele não respeita mais o limite, não é o limite lá de 50 e de 100, é 1/4 desse limite, para não ficar, ou seja, a gente chegou aí a menos do que 17.633 mil, né, se comparado com 8.666. A gente está falando aí de um limite de 12.500 para bens e serviços e de 25.000 para obras e serviços de engenharia e serviços de manutenção de veículos automotores, tá? Mas a habilitação realmente agora é um instituto que ficou amarrado ao artigo 62 da 14.133, 62 em diante. Acho que agora eu estou indo para o penúltimo slide já. Vamos lá. O artigo 22 e
23. E aí, não deu certo a dispensa de licitação. O que é que o órgão pode fazer, tá? E aí a IN, ela abrange essa situação. E no caso do procedimento restar fracassado, ou você republica o procedimento, ou você fixa um prazo para que os fornecedores possam adequar suas propostas ou seus documentos de habilitação, muito parecido com o que tem na concorrência, essa questão de fixar prazo. Se eu não me engano, agora eu estou um pouco perdida se era na concorrência ou na RDC, mas acho que era na própria concorrência que a gente fixava um prazo, se ninguém atendesse, para que eles adequassem as suas propostas. E aí o AN67 trouxe isso de volta. Ou, que é o que a gente está mais acostumado, valer-se para a contratação de proposta obtida na pesquisa de preço. Então, não conseguiu contratar, a gente pega aquela pesquisa de preço prévia, se a gente tiver feito, e aí a gente contrata com aquela de menor valor. Ele fala aqui privilegiando-se os menores valores por motivos óbvios, né? E quando as dispensas restarem desertas, ele permite também a aplicação tanto da republicação do procedimento, quanto da contratação da proposta de menor valor obtida na pesquisa de preço. Para que a gente tenha uma saída aí, não fique andando em loop, né? E consiga realmente efetuar a contratação. Bom, artigo 23, que encerrada a etapa de julgamento e de habilitação, o processo será encaminhado para a autoridade superior para adjudicação do objeto e a homologação do procedimento. Então, quem adjudica na dispensa de licitação eletrônica é a autoridade competente, a autoridade superior. Adjudica o objeto em favor da contratada e homologa o procedimento. Por fim, o último slide. Bom, eu acho que assim, o teor, né, da IN é basicamente esse. Eu acho que poucos artigos eu não tratei aqui, mas são artigos assim muito simples, acho que a leitura, e também alguns assim muito cópia do que a gente já tinha lá no pregão. Então, assim, coisas que falam tipo, se você não conseguiu com a primeira, você vai na segunda colocada, e assim sucessivamente, até esgotar as possibilidades, enfim, coisas que acho que a gente já é do nosso dia a dia. Basicamente, o grande corpo, o grande teor do documento são os artigos que foram apresentados aqui. E aí, só para fechar, algumas atualizações que a gente pode esperar do sistema. O sistema, ele contém a possibilidade de serviço, ele contém a possibilidade de a gente subir um anexo, ele contém a possibilidade da realização da fase de lâncios, mas ele não contém ainda tudo que foi falado aqui. As entregas, como o pessoal da SEGES diz, são faseadas e constantes. A entrega total é prevista para fevereiro de 2022. Então, a gente vai ter ainda inserção de chat, a gente vai ter ainda a possibilidade de formação de grupos e lotes, que vai ser, acho que, muito bom para as dispensas. A gente vai poder fazer o inciso 3 e seguintes, também via sistema de dispensa de licitação eletrônica. A gente vai começar a usar a parametrização que eu falei aqui, que ainda também não está no sistema. E a última entrega que eles prometem é um sistema mobile, que é o fornecedor conseguir dar lance do próprio celular. Então, vai ter a versão lá de aplicativo para que ele consiga participar. O layout hoje ainda é muito parecido com o visual do que a gente tem no cotação eletrônica, né? Até porque eles partilham mesmo ali do mesmo espaço para cadastrar. Só muda quando você escolhe uma lei ou outra. Mas não é assim que vai ficar. Pelo menos a promessa do Ministério da Economia é que exista realmente um layout novo, com um sistema completamente, com uma cara aí nova para a dispensa de licitação eletrônica. E aí, eu não sei como está aí, se nas regionais alguém já fez, a gente aqui pretende fazer uma dispensa de licitação que é para a nossa fiscalização da obra do NOI, que a gente tem aqui, e que a gente está em fase já quase de publicar já essa dispensa, só fechando os últimos detalhes do processo, e aí a gente vai fazer, a nossa primeira vai ser essa fiscalização da obra do NOI. E aí, só lembrando, pessoal, nesse primeiro momento, o que é que aconteceu? A gente tinha usado 15 mil já do inciso 1 do artigo 24, né, da Lei 8.666, a gente já tinha usado 15 mil, e o valor dessa nossa fiscalização, se a gente somasse com esses 15 mil, passava 33 mil. Então, a gente disse, vamos fazer por dispensa nova de licitação, porque aí nosso valor sobe para 100 mil. Só que aí, eu agora, só para nesse período
em que estão vigorando as duas leis, tanto a 866 quanto a 1433, esses valores se somam, tá? Então, assim, se eu já tenho 15 mil lá, agora eu só vou poder usar 85 mil nesse meu novo processo, tá? Eu não vou poder, aliás, eles não se somam, desculpa. Eu não vou poder usar 33 mil mais 100 mil e chegar e contratar por dispensa de licitação 133 mil em obras e serviços de engenharia. Não. Esses valores, eles somados, só podem chegar ao teto de 100 mil. Nesse período de transição, é importante a gente deixar isso alinhado. Eu, assim, acredito mais seguro que a gente seja prudente e não contrate os 33 mil via dispensa de licitação da 8666 e mais 100 mil via dispensa de licitação da 1433. Mas é isso. Acho que, deixa eu só botar que o último slide, a apresentação era essa. Obrigada pela oportunidade, agradeço esse momento. Estou aberta e se alguém quiser discutir, trazer mais informações, a gente pode somar aqui. E acho que a gente vai descobrindo esse instrumento, esse instituto juntos, à medida que a gente for usando. Eu falei tudo isso aqui, mas eu também não usei. Como eu disse, a gente vai usar pela primeira vez agora a nossa fiscalização do nós. Espero que dê tudo certo. Ok, Maria Luísa. Primeiramente, agradecer muito aí a apresentação. Eu acho que você foi extremamente didática. Então, assim, a gente tem agora aqui no nosso portal, né, um repositório aí de um resumo bem elaborado da dispensa eletrônica e que, se o colega surgiu dúvida, ele vem aqui, assiste ali um pouquinho o seu vídeo, que você destrinchou a IN completamente. E eu vou reforçar essa sua observação aí no final da questão da prudência com relação aos limites. Eu acho que nesse momento de transição, onde a gente não tem uma jurisprudência, principalmente ali dos órgãos de controle, uma jurisprudência mais alinhada, ali, uma coisa mais consolidada já, a gente tem que ter essa prudência, esse cuidado, até para resguardar a equipe e o próprio gestor lá que vai estar como ordenador, né? Então, não vai ser ali 30 mil reais de dispensa que vai salvar uma regional. Então, e aí eu falo principalmente na questão de obras, que eu acho que é o ponto mais sensível da nossa estrutura, né? Então, prudência é a palavra-chave. Como eu disse, excelente apresentação. Passamos aqui, chegamos aos 300 inscritos no canal durante sua apresentação, então, assim, é muito bom. Já temos 300 inscritos. Aqui no chat, a colega Maia Lu está parabenizando você, viu? Ótima aula. E realmente, como eu digo, Maria Luísa, inclusive, se prepare, que eu vou pedir mais apresentação. Já escolhendo os temas aí. Extremamente didático. É o que eu vivo dizendo, pessoal. Eu vou usar esse momento aqui, antes de agradecer e encerrar. Nós temos excelentes produtores de conhecimento dentro da polícia, nós temos colegas com capacidade de transmitir o conteúdo de forma mais próxima da nossa realidade. Como você vê, a Maria Luísa traz ali um caso real, próximo ao nosso, uma dispensa aí que está fazendo lá em Pernambuco. Então, é importante, sintam-se motivados a participar, esse canal é nosso, a gente está todo mundo aqui dentro de casa. Então, Maria Luísa, a Nádia colocou aqui também os parabéns para você, mas dúvidas mesmo, perguntas aqui não tem, até porque é o que eu vou dizer, vai muito de como foi encaminhada a apresentação. Tá bem descrito, está bem didático. Mais uma vez, agradecer. Como vocês sabem, nós temos os canais sempre abertos, então a Maria Luísa está no grupo SAD Nacional, ela está lá no grupo do eixo dela. Eu tenho certeza, já estou me antecipando, Maria Luísa, mas eu tenho certeza que você está sempre à disposição, está aí em Pernambuco, com a equipe da SAD de Pernambuco. Claro. E, assim como a colega, a gente aqui em Brasília também está inteiramente à disposição. Mais alguma coisa, Maria Luísa, antes da gente encerrar? Não, acho que é isso mesmo. O meu número acho que está lá nos grupos. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, discutir alguma coisa, é só pegar por lá. Excelente, pessoal. Então, uma boa semana a todos. Já dando spoiler da semana que vem, a gente deve tratar um pouco sobre gestão de frota na próxima semana. Muito obrigado. Obrigado, Maria Luísa, mais uma vez. Uma boa semana a todos e até a próxima. Tchau. Bom dia, pessoal. Até mais.